Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro para juntos refletirmos e estudarmos sobre as maravilhosas mensagens do nosso Mestre Jesus, estudo este realizado à distância, promovido pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira, cuja direção é do nosso amigo e companheiro Wagner, a quem dirigimos nossos agradecimentos por esta oportunidade e pelo convite. Hoje, nosso estudo e reflexão será sobre o capítulo 31 do livro Jesus no Lar, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. E o título desse capítulo 31 é A Razão da Dor. No entanto, antes de iniciarmos o nosso estudo e reflexão, convido a todos para que juntos realizemos uma prece. Sendo assim, nesse momento, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossos sentimentos e pensamentos e os direcionando a Deus, nosso Pai Criador, em gratidão pela oportunidade da vida, em gratidão pela oportunidade das diversas existências, e vamos também agradecendo ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos a nós legados, agradecendo também aos seus mensageiros, ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor individual, ao mentor da casa, Antônio de Oliveira, e a todas as fraternidades amigas que se fazem presentes. Que assim seja, graças a Deus. Como já dissemos, hoje estudaremos e refletiremos sobre o capítulo 31 do livro Jesus no Lar, cujo título do capítulo é A Razão da Dor. A leitura desta obra é de fundamental importância para todos nós que nos intitulamos espírita cristão. Por quê? Porque nesta obra nós encontraremos lições do nosso Mestre Jesus, lições dessas que foram transmitidas em reuniões realizadas na casa de Simão Pedro, local esse onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar. Nesta obra também encontraremos temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, e ela também enfatiza a necessidade de cada um se reformar interiormente. Então, fica aqui a recomendação para aqueles que ainda não leram essa obra, que façam a leitura deste livro Jesus no Lar, que certamente nos enriquecerá sobre os ensinamentos e lições do nosso Mestre Jesus. O tema desse capítulo 31 é um tema que acreditamos representar grandes dúvidas para muitos até os dias de hoje, pois são indagações que para muitos se tornam difíceis encontrar respostas. E algumas dessas indagações, por exemplo, como feita por Raquel nesse início desse capítulo, são: qual a razão da dor? Ou seja, qual as razões das aflições? Onde está a causa para as dores? Onde está a causa para as aflições que passa a humanidade? Será que há remédio para essas aflições? Será que existe remédio para essas dores? Então, meus amigos, estes são e serão alguns dos assuntos que abordaremos e que refletiremos nesse capítulo 31, que se inicia assim. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, indaga o mestre: por que motivo a dor se convertia em aflições nos caminhos do mundo?
Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre o destino da humanidade? Né? Então essas são algumas indagações que Raquel faz ao nosso mestre. E como podemos observar, assim como Raquel, há mais de 2000 anos, esses questionamentos perduram até os dias de hoje entre muitas pessoas. Ou seja, muitos procuram respostas para teus questionamentos, porém não encontram respostas. Mas Jesus, como sempre, jamais deixou de nos proporcionar esclarecimento. E assim sendo, esclarece Raquel, assim como nos esclarece, dizendo: a razão da dor humana procede da proteção divina, e continua em suas elucidações. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, meus amigos, nessas elucidações que Jesus faz a Raquel, nós encontraremos uma das razões das dores pelas quais é acometida a humanidade. Essas dores e essas aflições, elas representam a bênção divina, pois é através das dores, através das aflições, que conduzirá o Espírito, servirá ao Espírito como impulso, né? Servirá como uma mola propulsora para que eles sigam em frente na senda do progresso. E como diz Jesus, nós somos a grande família, todos nós ao mesmo temos a direção, temos o objetivo que é a nossa ascensão espiritual. E para tanto, aqui estamos, nesse planeta Terra, que representa a grande escola divina, aonde ano a ano, através dos nossos esforços, através do trabalho, que nos conduzirá ao progresso, nós galgaremos degraus rumo ao nosso objetivo maior. Sendo assim, meus amigos, é aqui na Terra, nessa grande escola, através das dificuldades, através das aflições, através das dores, que nós buscaremos o nosso aperfeiçoamento. Né? Quando nós podemos dizer que estamos não passando por dificuldade, estamos vivendo bem, estamos com saúde, muitas vezes nós nos esquecemos de quê? De render graças ao nosso Pai pela oportunidade, esquecemos de direcionar nossos esforços para nossos espíritos, né? Esquecemos de buscar os ensinamentos do Mestre. Então, o Pai que nunca desampara o Filho, ele sempre nos proporcionou o necessário para que pudéssemos atingir o objetivo comum. Né? Na sua criação, jamais, ele nunca favoreceu nenhum e nem ao outro. Criou todos iguais. E no exemplo, aqui nesse capítulo 31, que Jesus relata a Raquel, ele cita as benesses que o Pai nos concedeu desde os primeiros instantes da criação. E assim ele diz: um anjo, por ordem do Pai Eterno, tomou a própria conta de um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, ensinou-lhe a sorrir. Sem afastar-se do seu protegido dia e noite,
Deus deu-lhe as primeiras lições das palavras. Favoreceu o impulso de raciocinar, soprou-lhe ideias iluminativas à prática do bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar, da água, da vestimenta e das plantas. Então, meus amigos, assim também a nós, Deus procede para a comunidade, para que conosco, alunos dessas grandes escolas que é a Terra, proporcionem, além de tudo que acabamos de relatar, Ele nos concedeu o mestre por excelência. Nessa grande escola, nós temos o maior do maior dos mestres. Nós temos que Jesus, que nos legou a maior lição que poderíamos obter, que é a lição do amor. No entanto, com o decorrer das nossas existências, nós, como alunos imprevidentes, não atentamos para tais benefícios e lições, e não nos tornamos receptivos, muitas vezes, para o aprendizado e a vivência dessas lições. Daí então, meus amigos, surgem as dificuldades da vida, ocasionadas pelos nossos próprios equívocos esses que realizamos durante nossas várias existências. E assim como Raquel inquiriu Jesus sobre a razão da dor, muitos de nós assim também o inquirimos até o dia de hoje. E na resposta para a razão das dores que a humanidade é cometida, muitas vezes a razão dessa dor está nos nossos próprios atos. Então, meus amigos, graças à misericórdia divina, hoje, como muitos não encontram respostas para a causa de tantas aflições, nós temos, através dos ensinamentos dos Espíritos superiores, sob a égide do Espírito da Verdade, a continuidade desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através da doutrina espírita, que nos consola, que nos esclarece sobre os motivos de tantas aflições e de tantas dores. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os Espíritos superiores nos esclarecem que as aflições e as dores da vida, nós encontraremos a sua causa em duas fontes bem diferentes. Ou seja, uma tem sua causa na existência presente. Ou seja, muitas das aflições que nos acometem nos dias de hoje são causadas por nós mesmos nos dias atuais. E as outras nós encontraremos um motivo certamente em existências anteriores. E já no capítulo 27, no item 12, os benfeitores amigos nos esclarecem que as aflições e que os males que passamos, eles se dividem em duas partes. Uma daquelas que o homem não pode evitar, decorrentes dos agentes da natureza, e outras das tribulações cuja primeira causa somos nós mesmos, pela nossa incúria e pelos nossos excessos. Portanto, meus amigos, se hoje estamos passando por dificuldades, se hoje nós estamos passando por dores, essas são decorrentes de nossos próprios atos. Elas são resultantes das nossas imprevidências, das nossas infrações às leis divinas. E que se observássemos, se nós observássemos essas leis pontualmente, seríamos muito mais felizes. Ou seja, se não ultrapassarmos o limite necessário
na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos. Se hoje nós colocarmos limites à nossa ambição, certamente nós não teríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que nós podemos, né? Se nós não quiséssemos mais do que nós precisamos, nós não teríamos o cair. Se nós fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos nem maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos certamente as querelas e as separações dos hoje em dia. Sendo assim, meus amigos, estes são alguns ensinamentos que no decorrer das nossas inúmeras existências negligenciamos ou que não soubemos aproveitar. Portanto, meus amigos, nesta grande escola que é a Terra, onde muitas vezes somos convidados a refazer o ano, né? Ou seja, somos convidados a novas existências e a oportunidade que nós temos para avançar e seguir a série seguinte. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos ver nesse momento, nessa existência, a oportunidade para avançarmos a série seguinte. É possível? Temos capacidade? Sim, certamente. E como fazer? Em primeiro lugar, compreendendo que tudo na natureza é regido pela inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Portanto, tudo obedece a uma lei natural. E uma dessas leis, ela se chama leis de causa e efeito. Lei essa que nos conduz e que nos chama à responsabilidade por todos os nossos atos. Sendo assim, meus amigos, a dor de hoje, com certeza, ela se transforma em reparo em direção ao progresso e tem as suas causas justas. E para que esse nosso entendimento se faça por completo, é necessário que estreitemos as nossas ligações, que estreitemos o nosso entendimento para com Deus. É importante que nos conscientizemos que se há uma causa, esta causa está fadada na lei divina. Portanto, esta causa é justa. E para que possamos vencer, meus amigos, as aflições e as dores da vida, nós precisamos também ter a coragem para olharmos para nós mesmos e identificar em nós onde temos que melhorar. Então, busquemos o remédio para nossas aflições na prece, na beneficência e na caridade. Através da prece, peçamos aos benfeitores amigos que nos inspire para que possamos deixar de lado os maus pensamentos, os maus sentimentos e tudo que seja pernicioso para nós espíritos. E conforme nos diz Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as dores, contra as aflições da vida. Quando estiveres a ponto de acusar Deus, lançai o olhar abaixo de vós. Vede quantas pobres crianças sem famílias, ou seja, quantas pessoas em situações muito mais difíceis que a nossa. Quanto fazer, quanto bem nós podemos fazer.
Então, esse é um dos remédios. Sendo assim, meus amigos, não nos lamentemos, mas ao contrário, agradeçamos a Deus e ofereçamos o nosso melhor. Ofereçamos o melhor de nós em benefício dos nossos irmãos. E saibamos que a dor é o remédio divino. A dor, ela serve para nos alertar que alguma coisa não está corretamente funcionando. Então, ofereçamos a nossa simpatia, o nosso amor, ofereçamos o nosso dinheiro para aqueles que têm abundância, para que seja instrumento de benefícios aos menos favorecidos. Exerçamos o nosso poder, aqueles que possuem o poder, a benefício da humanidade como um todo. Não use do seu poder, não usemos do nosso poder a nosso benefício. Contribuamos para um mundo melhor. Agindo assim, meus amigos, colheremos neste mundo alegria bem suaves e mais tarde, só Deus sabe. Portanto, a dor, muitas vezes, nós somos os causadores das nossas dores e das nossas aflições. O remédio é a fé, o remédio é a prece, o remédio nós encontraremos na certeza que existe um Pai misericordioso, justo e bom. Um Pai que só nos proporciona aquilo que nós necessitamos. Um Pai que está diariamente com seus braços abertos, procurando nos orientar, procurando nos conduzir ao bem. Como Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Portanto, meus amigos, essas dificuldades que nós estamos passando nos dias de hoje, que nós procuremos tirar as lições e benefícios e aprendizados para o nosso dia da manhã. Façamos o nosso hoje muito melhor do que o nosso ontem. Se anteriormente nós buscávamos, fazíamos planos para os dias futuros, hoje procuremos viver o nosso dia de hoje muito melhor do que ontem. E se o dia de amanhã for nos proporcionado, que nós façamos melhor do que hoje. Meus amigos, que Jesus abençoe a todos, que nós possamos tirar dessas lições das dores um caminho para que nós, espíritos, sigamos sempre rumo ao nosso objetivo principal. O nosso objetivo principal é nossa elevação espiritual. E só através da caridade, através da fé e através da certeza que um Pai nunca nos desampara. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. Muita paz a todos.